Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Bruno, da disciplina de Química do curso de Ciências da Natureza. Nessa aula, nós vamos falar sobre a importância da divulgação correta dos resultados e o uso de conceitos adequados ao que estamos querendo expressar. Entenderemos que existem formas convencionadas e adequadas para garantir que os químicos falem a mesma língua, evitando problemas de interpretação de dados. Vamos lá? Na ciência, sempre, alguma palavra dita é sempre aquela palavra dita. Então, na hora que a gente fala lá, um ácido, ele só pode ser um ácido. O pH dele tem que ser menor que 7, ele tem que ter um sabor azedo. Então, na hora que você vê esse pato, coelho, que você não sabe se é um pato ou se é um coelho, se é um coelho, se é um pato, o que acontece é que eu tenho uma dupla interpretação. E na ciência, isso não pode acontecer em hipótese alguma. Quem vai definir aí ácidos e bases pra gente é um senhor chamado Arrhenius. E ele vai falar sempre que ácidos são substâncias que em meio aquoso podem liberar H+. E bases são substâncias que em meio aquoso liberam OH-. O que é meio aquoso? Na água. Então, sempre a linguagem científica vai ser um pouco mais rebuscada para todo mundo conseguir entender da mesma forma. Então, solta a vinheta de curiosidade aí. Quem vai definir as palavras ditas ou o jeito que nós vamos trabalhar com isso é a IUPAC. A IUPAC é uma união internacional de toda a química. Então sempre ali ela vai definir o jeito que isso vai ser abordado em todas as línguas possíveis. Sempre que eu tiver alguma parte da ciência aí, eu vou ter ali um texto ou alguma palavra que vai ser um pouco mais rebuscada, igual a gente falou agora de meio aquoso. Então pode aparecer aí o sódio, o Na+, que é um íon positivo. E o que é um íon? É qualquer elemento que tem uma carga. Essa carga pode ser tanto positiva quanto negativa. Beleza? Se ela for negativa, igual no caso do cloro que está embaixo, é um ânion. Ânions são elementos químicos que têm carga negativa. Cátion, elementos químicos que têm carga positiva. E os dois vão formar os íons. Só isso. Beleza? Então, sempre a ciência vai usar algum tipo de imagem ou algum tipo de tabela para mostrar o resultado, igual eu tinha falado lá na primeira aula do Google Acadêmico. Na Cielo, sempre vou mostrar o meu resultado na forma ali de alguma substância, de alguma estrutura química ou nessa forma de tabelinha. Então nessa tabela que você está vendo aí, tem uma escala de pH. Essa escala vai de 0 até a 14. 0 é o meio mais ácido possível, 14 é o meio mais básico possível e no 7 é neutro. Então qualquer substância acima de 7, 7,00001, por exemplo, a gente já considera ela básica, porém ela é muito básica? Não. Assim como qualquer substância ali abaixo do 7, 6,99 por exemplo, a gente considera ela como ácida. É muito ácida? Não. Sempre vai ser muito ácida quando estiver perto do 0 ou do 1 e sempre vai ser muito mais básica quando estiver lá perto do 14. Então o que aparece aí é basicamente o pH ali do sangue, o pH das soluções. Certo? E aí a ciência sempre vai mostrar pra gente alguns lugares que a gente pode mostrar o resultado. A ciência pode ser divulgada por meio de podcast, por meio de redes sociais ou qualquer alternativa que a pessoa que está fazendo a ciência quiser mostrar. Porém, de novo, né, reforçando aí o conteúdo, a ciência sempre mostra ali, os resultados sempre vão ser feitos ali na Cielo, no Google Acadêmico ou numa revista chamada Nature, que é a maior revista internacional do mundo da ciência. Então, pessoal, cuidado com as coisas que circulam na internet. Então você deve ter recebido aí no grupo da família, por exemplo, né, do WhatsApp, lá daquele seu tio, seu primo, que acha que entende de ciência, uma mensagem muito parecida com essa. Então o que acontecia nessa mensagem é o seguinte, falava lá pra gente tomar suco de limão, ou comer abacate, ou alho, ou manga, ou suco de laranja, para aumentar o pH do corpo. Só que lembra, o limão e o abacate e a laranja, por exemplo, são ácidos. Nunca vai ter um pH tão alto igual está aparecendo aí para vocês. Esse pH de substância mais alta é para a base. Então 9,2 igual está aparecendo na laranja aí, é um pH de uma base. A laranja nunca vai ter esse pH, por mais docinha que ela seja. Então na laranja vai aparecer um ácido, né, que é a vitamina C, e esse ácido vai ser o cara responsável por ter caráter ácido na minha laranja. O que vai deixar ela doce é uma frutose, é um açúcar da fruta, que não tem nada a ver com ácido ou base. Beleza? Como a gente pode ver aí nessa imagem,
Eu circulei ali para vocês o pH, porque o pH está escrito de maneira errada. Na ciência, aí o PAC recomenda escrever o P minúsculo e o H maiúsculo. E o que é esse pH que a gente está falando até agora? É o potencial de hidrogênio. É quanto de íons de hidrogênio que eu tenho dissolvido na água ou na solução que eu estiver analisando. Então, pessoal, solta a vinheta, hora da tirinha. Então, o que a gente tem nessa imagem aí? Uma professora perguntando ali se alguém sabe o que é H2SO4. E aí, a criança ali responde, né? Eu sei, professora, tá na ponta da língua. E aí chega um colega dando um tapão na cabeça dele, porque o colega está desesperado, que o colega sabe que é um ácido forte aí no caso, e aí, quando tem esse ácido forte na ponta da língua, pode dar problema para esse aluno. Então o colega está tentando salvar ele, dando um tapão ali na cabeça e falando, né, cospe que é ácido sulfúrico. Então o colega acabou respondendo a pergunta que a professora estava fazendo. E aí toma cuidado com esse tipo de acontecimento, por quê? Toda vez que a gente for falar de ácidos, ele não pode entrar em contato com a sua boca, desde que seja um ácido que você não conheça. Então, se for um ácido que você conhece, limão, vinagre, laranja, sem problema nenhum, a humanidade já conhece. Agora, ácido sulfúrico não tem como entrar em contato com você, porque pode dar problemas aí. Beleza? Então, se você quiser saber mais desse conteúdo, clica aí no Saiba Mais. Vai ter uma série de conteúdos diferentes para você poder analisar, para você poder discutir com os seus familiares, colegas de escola ou alguma coisa assim. Certo? A ciência é muito mais que um corpo de conhecimentos. É uma maneira de pensar. Carl Sagan. Até a próxima, bons estudos e abraço!